Olá, meus amigos. Viemos aqui mais um dia trazendo alguma mensagem para você de salvação. Hoje eu quero falar sobre Jesus, sobre salvação, sobre se converter a Jesus. E o tema da minha mensagem hoje é: Deus não é só uma opção, Ele é o sentido da nossa vida. E o texto base para a nossa mensagem de hoje é em Eclesiastes 12:1, que diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Hoje nós temos visto uma geração que tem tudo em mãos. Tem dinheiro, tem trabalho, mas muitas vezes tem aquele vazio dentro da juventude, das pessoas que hoje têm uma vida muito ativa. E em Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram. Ou seja, não é somente fulano ou ciclano que pecou. A Bíblia diz que todos pecaram, né? Mas essa geração, ela tem sido conectada a mente vazia, né? Mente confusas, coisas que não preenchem o coração da humanidade hoje. Então, hoje, as pessoas têm dinheiro, mas têm a alma ferida, têm a alma adoecida. Tem relacionamentos, mas que não substituem o relacionamento que nós devemos ter com Deus. E o exemplo hoje atual são pessoas, a gente vê muitos blogueiros, né, com milhares de seguidores, mas não tem identidade nenhuma. De que vale a pena? Nós vemos muitos jovens viciados em pornografia, álcool, balada, validação pessoal online. Eu preciso de likes, eu preciso que esse vídeo viralize, né? E muita comparação constante, né, nas redes sociais que a gente vê. E na verdade o problema não é a falta das coisas, né? É a falta de Deus, que as pessoas não têm. Elas tentam substituir Deus de uma forma que ali elas vão para a internet, vão para as redes sociais. E ali elas tentam suprir essa carência que elas têm, né? E aí eu leio em Romanos 5:8, que Deus diz ali, que o apóstolo Paulo, né, diz: mas Deus prova o seu amor. Enquanto nós vemos muitas pessoas sendo perdidas, estando perdidas por aí, em lugares que não falam de Cristo, que não têm a presença do Senhor, tem muita gente que condena, né? E nós não devemos condená-las, né? Porque Jesus fala: venha como está, né? Venha ferido, venha estraçalhado, mas venha como está. Mas precisamos dar um passo também, né? E Deus enviou Jesus Cristo não para nos condenar, mas para nos salvar. Você não é um erro. Você não é descartável. Você tem um grande valor. Você precisa buscar a Deus não para conseguir coisas do Senhor. Não como se fosse, eu vou orar a Deus que Deus vai fazer o que eu quero. Não, não é assim, não é dessa forma. Nós sentimos às vezes vazio em nossa vida porque nós não buscamos ao Senhor. E muitas das vezes, eu tô triste, né? Eu não sei o que fazer, as coisas estão dando errado. E ali Deus dá sinais, né, para a pessoa e fala: meu filho, tô mandando uma mensagem aqui, sei lá, no
TikTok, no Instagram para você, para ver se você acorda e vai orar, vai me buscar, vai buscar a fonte de água viva que sou eu. E aí a pessoa vê, passa aquele vídeo, não dá importância, e Deus dá sinais, né? Para que as pessoas possam se voltar a Ele, para estar em contato com Ele. E muitas das vezes as pessoas esquecem que nós pecamos até mesmo no pensar, no falar, no olhar, no agir. Muitas vezes nós pecamos e esquecemos de pedir perdão a Cristo, a Jesus, a Deus, porque são uma pessoa só, são três em um, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E esquecemos de nos arrepender dos nossos pecados, de tudo aquilo que a gente foi. Eu vejo muita gente falando assim, eu vou para o céu. Mas como que você vai para o céu? Como é que você tem tanta certeza assim? Porque eu sou uma pessoa boa, eu ajudo os pobres. Meu amigo, não é só isso. Não é só isso. Sim, nós temos que ser bons, nós temos que ter os dons do Espírito Santo, assim como está na mensagem anterior. Caso você não viu, vai lá na mensagem anterior e dá uma olhadinha na mensagem anterior. E as pessoas acham que é somente isso, que somente ser bom, ajudar o pobre, que elas vão para o céu. Eu não faço mal a ninguém. E não é assim, a salvação não é dessa forma. A salvação é muito mais complexa do que isso. A salvação requer aproximação. A salvação, ela requer contato físico. A salvação, ela precisa ter contato com o Pai. Qual é o nosso contato físico com o Pai? Joelho no chão. Joelho no chão, fecha os seus olhos, vai orar. Vai pedir a Deus, mas eu não sei orar. Conversa com Deus, fala, Deus, eu não sei orar, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas busca a conversar com Ele e pedir, né, para Ele que Ele te dê direção, te guie aonde você precisa ir, o que você precisa fazer, como orar, como pedir, como buscar Ele, e Ele vai te dar, e Ele vai te levar a situações que você comece a fazer certas coisas que vai te aproximar dele. Em Atos 3,19 diz arrependei-vos. E arrependimento, ele não é somente assim, me arrependi de ter feito aquilo, não, tô me sentindo mal. E daqui, 2, 3 dias você vai e comete a mesma coisa de novo. Na próxima semana você consegue fazer novamente a mesma coisa. Ou seja, você não se arrependeu, você se arrependeu ali momentaneamente, né? E a gente tira um exemplo de Davi, o rei Davi. O rei Davi pecou algumas vezes e ele era um pecador assim como nós, mas a Bíblia não cita que ele cometeu o mesmo pecado 2 vezes. Ele se arrependia. O que quer dizer arrependimento? É deixar para trás, não o fazer mais, não cometer mais aquilo, né? Arrependimento não é só dizer, foi mal, desculpa aí, Deus, desculpa. Arrependimento é mudar a sua vida, mudar as suas atitudes, o seu comportamento em relação àquela situação. Vai haver outras situações que você vai se sentir mal? Vai, mas ali veio Jesus Cristo, veio Deus que nos deu o seu Filho para nos perdoar de todos os nossos pecados. Mas nós devemos nos arrepender dos pecados e não cometê-los novamente. E Jesus hoje te chama, né, para viver essa vida. Eu vou contar um pouco da minha história aqui.
Eu vivi e cresci num lar evangélico, mas por meio das coisas no caminho, das novidades que o mundo me apresentavam, balada, bebida, churrasco, festas, etc., eu me afastei de Deus. Eu toquei alguns anos, eu cantei, né, na igreja, cantei no coral da igreja por alguns anos, muitos anos. E logo após eu fui tocar numa igreja pequena, de bairro, na zona norte de São Paulo, e me desviei novamente. E foi aí que, depois de uns anos, comecei a trabalhar de barman, trabalhando muito duro, segunda a segunda, sempre trabalhando. Não tinha relacionamento com Deus. Nesse espaço de tempo, pequei muitas vezes. E aí, então, eu vim para a Europa. Estou aqui há 10 anos já, indo para 11 anos já na Europa. E passei muitas coisas aqui, me envolvi com drogas, e eu vi que ali eu estava fazendo algo errado, mas não para Deus, mas para mim mesmo, porque eu estava me afundando, o diabo estava usando de situações para me afundar, para me afastar de Deus. Foi aí que eu decidi a me afastar de todas as pessoas que estavam envolvidas com festas, bebidas, drogas. Foi aí que a minha vida começou a melhorar, mas o trabalho não parou ali, o trabalho de Deus continuou. Por quê? Eu mesmo afastado de Deus, eu tinha sonhos, eu tinha visões e às vezes, muitas das vezes eu tentava, eu sonhava, tinha pesadelos à noite e ali eu tentava chamar por Jesus, mas algo tampava a minha boca, eu não conseguia chamar por Jesus naqueles sonhos que eu precisava chamar Ele, eu não precisava, e ali Deus estava me direcionando a minha vida, me dando sinais para onde que eu deveria ir, né? E eu estava totalmente fora do caminho de Jesus. Foi aí que quando eu conheci a minha esposa, veio para cá, ela é do Brasil também, ela é brasileira, e foi quando tudo começou a mudar na minha vida. Glória a Deus pela vida da vida da minha esposa, porque ela foi uma peça fundamental para que a minha mudança de vida iniciasse ali. Ou seja, nós estamos 2 anos casados, mas a minha vida virou de cabeça para baixo. Onde Deus começou a agir na vida da minha esposa, agir na minha vida, houve ali mudança de ambos os lados, que Deus precisava fazer para cumprir o propósito dele na minha vida e na vida da minha esposa. Foi ali onde eu mudei de trabalho algumas vezes e entrei nesse trabalho onde eu trabalho atualmente. Conheci pessoas ali evangélicas, fizemos um grupo onde estávamos falando sobre a palavra de Deus, sobre leitura bíblica, e algo tocou no meu coração dizendo para propor para aquelas pessoas que estavam ali, aqueles homens, né, que conhecem a Cristo, para propor a eles, para cada um deles trazer uma palavra, esporadicamente. E foi ali onde começamos a ler a Bíblia, começamos a ter experiências com Cristo, começamos a nos aprofundar, nos achegar mais a Deus, e muita coisa foi renunciada do passado na minha vida e acredito que na vida deles também. Então, Jesus me chamou ali e falou assim: olha, Davi, eu quero você do meu lado, mas você precisa dar um passo. Eu não posso te forçar nada, porque eu te dei a livre escolha, eu te dei o caminho livre para você escolher o que você quer fazer. Eu te dei o livre-arbítrio. E foi então que eu decidi que eu queria, eu nem gostaria, eu queria
seguir Jesus. Foi aí que a minha vida começou a mudar. Eu tive um outro parâmetro, um outro ângulo de enxergar Jesus. Foi onde eu comecei a ler a Bíblia, porque a minha vida toda na igreja, boa parte da minha vida, metade da minha vida, nasci e cresci na igreja, foi escutando a palavra de Deus. Mas eu nunca tinha vivido Deus realmente como eu teria que viver. E ali eu comecei a ter experiências com Cristo. Experiências de sonhos, de revelação da palavra, de sentir a presença de Deus dentro da minha casa, dentro do meu carro, louvando a Deus. Então, mas eu renunciei muita coisa, deixei muita coisa para trás que não era do agrado de Deus. E eu glorifico o nome do Senhor Jesus por isso, porque hoje eu estou bem próximo ao meu Deus, eu busco a Ele todos os dias, eu oro com a minha esposa, eu leio a Bíblia, eu leio livros, eu estudo música, eu faço uma série de coisas ao mesmo tempo que antigamente eu não faria. E hoje, se eu posso fazer um convite para vocês, não deixa para depois. Porque eu perdi muitos anos da minha vida deixando de viver o bom, o ótimo, o maravilhoso de Deus para a vida nossa. Não deixa para depois. A Bíblia diz assim, em 2 Coríntios 6:2, agora é o tempo aceitável. Não deixa para amanhã. Amanhã pode ser tarde, né? Eu tenho um amigo que foi um amigo de infância, inclusive frequentou a igreja muitas vezes comigo. Ensinei ele a tocar violão, ensinei ele a andar de moto. E Deus deu muitas chances para ele. E do nada a vida dele virou de ponta cabeça, porque ele teve um tumor no cérebro. E Deus dava, provavelmente dava, eu não sei, eu não tive contato com ele, mas com certeza ele no leito da UTI onde ele estava, ele se arrependeu de tudo que ele fez na vida dele, para a família dele, que eu fiquei sabendo depois algumas coisas, mas eu tenho certeza que ele se arrependeu de tudo aquilo e se consertou com o Senhor. Mas às vezes Deus nos dá sinal. Provavelmente Deus deve ter dado sinal para ele. Falou, olha filho, você está errando aqui. Conserta ali, vamos lá. Eu te ajudo. A mão de Deus sempre está ali estendida para a gente. E a gente às vezes ignora a mão de Deus estendida, querendo nos ajudar. E a gente ignora. E com certeza ele ignorou muitas vezes a voz do Senhor Jesus, querendo tirá-lo daquela vida que ele vivia, né? Foi aí que ele faleceu, recebi a notícia o ano passado, faleceu. E talvez, provavelmente, se ele tivesse vivido, provavelmente ele estaria fazendo os mesmos atos, pecando contra a família, pecando contra Deus. Então, eu tenho certeza que ele se arrependeu de tudo que ele cometeu aqui na terra. Ache um tempo para ter com Jesus, para orar, para pedir para ele que você precisa de uma mudança de vida. Muita gente fala, eu não tenho tempo, eu levanto cedo, saio para trabalhar, eu chego tarde. Mas quando é para algo para nós, eu preciso viajar, levanta 3 horas da manhã. Quando é para ir para a igreja, eu tenho um aniversário para ir. Eu tenho algo para fazer, eu não vou para a igreja. Meus irmãos, Jesus quer contato perto, contato. Sabe o que é contato? É isso daqui, ó. Tá junto, colado. E a gente, às vezes, ignora isso. Para que ter contato com Jesus? Eu vou confiar numa pessoa que eu nunca vi, nunca toquei. Eu confio. Eu confio porque eu já senti e vivo as maravilhas do Senhor.
Deus, ele só quer apenas um passo nosso para que nós mudamos a nossa vida, que nós dedicamos a nossa vida a Ele, porque para cada um de nós, Deus tem um propósito. Na minha vida, Deus tem um propósito, na sua, pode ter um outro propósito. Mas a Bíblia nos dá o único propósito que nós devemos fazer aqui na Terra, que é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o nosso propósito celestial aqui na Terra. E é o que eu tento fazer aqui nesse canal para vocês. E após o nosso arrependimento, Jesus fala que nós somos nova criatura. Em Romanos, segundo Coríntios, Paulo diz, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, se eu não estou em Cristo, eu não sou novo. E ser novo é muito mais saudável do que ser velho. O velho, ele traz muitas dores, muitos machucados, muitas coisas do passado, né? O novo não. O novo, tá fresco ali. Então, por que se converter a Jesus, aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador? Para ser novo, para nossa vida começar a andar com Cristo. E muitas vezes o mundo diz, né? Ah, você precisa se provar para você mesmo. Você precisa ser aceito. Eu vou fazer isso para ser aceito. Hoje a gente vê, né? Muitas coisas aí no reino político, econômico, social aí. Ah, eu vou fazer isso para ser aceito. Eu vou me vestir dessa forma para ser aceito. E Deus fala: você já é amado, eu te amei, eu te amo, você já é escolhido, eu te escolhi. Então, irmãos e amigos, entrega a sua vida para Jesus, para que sua vida possa mudar, para que a sua vida possa começar a andar com Cristo, para que a sua vida possa ter transformação, para que nós possamos falar de Jesus Cristo aonde quer que nós formos. Se a gente for para o trabalho, a gente consegue falar de Jesus ali para os nossos amigos, os nossos companheiros de trabalho. Se a gente for em algum lugar na rua, eu me vejo às vezes conversando sobre Cristo com os meus colegas de trabalho. Muitas das vezes eu encontro uma pessoa bêbada, uma pessoa drogada na rua, e eu falo de Jesus às vezes, quando tenho oportunidade, quando a situação me dá a oportunidade. Então, nós devemos nos arrepender do nosso passado e aceitar Jesus. E aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Se aceitarmos, Deus vem com toda a sua bênção, com a sua graça e joga em cima de nós. Ele despeja a sua graça em cima de nós, as suas bênçãos, e fala assim: "Oh, meu filho amado, agora você é meu, eu vou cuidar de você." E é isso que a gente precisa muitas das vezes, como eu falei no início, a gente precisa às vezes ser validado por muitas coisas desse mundo. E com Jesus a gente não precisa, porque Ele nos validou. Ele precisa apenas de nós nos achegarmos a Ele. Dobrar nosso joelho e falar: Deus, eu estou aqui, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, eu sou Teu, eu aceito o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador. E se eu fosse você hoje, eu falaria assim: se você sente que precisa mudar de vida, e se você sabe que está longe de Deus,
ou se nunca entregou a sua vida de verdade, esta é a sua oportunidade, meu amigo. A sua oportunidade de entregar a sua vida a Jesus Cristo, para que Ele transforme a sua vida, te livre da bebida, te livre das drogas, da prostituição, que Ele te livre da pornografia. Em o nome de Jesus, meu irmão. Se declare para Jesus hoje. Fale, Jesus, eu sou teu. O Senhor é meu. Eu faço parte do teu reino agora, meu Deus. E terminando essa mensagem, eu quero que vocês, meus amigos e amados irmãos, pensem que entregar a vida para Jesus, falar, Deus, eu aceito o Senhor como meu único suficiente Salvador. É uma decisão séria para que nós possamos mudar de vida, tirar aqueles hábitos do passado e colocar o novo, para que o novo entre na nossa vida. Tudo que é novo não é gostoso. Você entrar, por exemplo, você mora numa casa velha. E aí você vai e muda para uma casa nova. A casa nova é mais gostosa, não é? Mais aconchegante, mais limpa. É isso que Deus quer fazer. Quer reformar a sua casa velha e colocar uma nova ali no lugar. E eu queria fazer uma oração agora para vocês e pedir para que vocês abaixem a cabeça de vocês, fechem os olhos. E eu quero orar assim. Senhor Jesus, eu entendi que preciso de Ti. Eu me arrependo dos meus pecados e hoje entrego a minha vida ao Senhor. Muda a minha mente, muda o meu coração e escreve uma nova história em mim. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a mensagem hoje foi breve, contei um pouquinho sobre a minha vida, sobre a minha vida evangélica, a minha vida fora da igreja. Talvez numa próxima oportunidade eu coloque o meu testemunho de vida, o que Deus tem feito. Talvez eu traga a minha esposa para conversar com a gente também. E se você gostou desse vídeo, gostou desse áudio, curte aí, compartilha com família, amigos e segue o nosso canal, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa tarde para vocês.